Oi, bem, olá, boa tarde. Então, nós vamos dando início aqui para a nossa aula, falando sobre divisão de polinômios. Nós havíamos visto anteriormente a parte das operações com polinômios, que são a soma, subtração e multiplicação de polinômios. Então, agora a gente vai tratar da parte de divisão de polinômios, tá? É uma coisa rápida, uma coisa ligeira, né? O material está até no grupo de vocês. Então, na divisão de polinômios, nós vamos considerar dois polinômios p de x e d de x, né? Um polinômio p e um polinômio d, que seria o divisor, né? O d, né, que nesse caso é um polinômio não nulo, né? Porque eu também não posso dividir nada por zero. Então, dividir p, né, que é dividendo, por d, que é o divisor, significa determinar dois polinômios q de x, que seria o quociente, e r de x, que seriam o resto, respectivamente, que satisfazem duas condições. A primeira, que esse polinômio p de x, ele tem que ser o polinômio q, que é o quociente, vezes o divisor, mais o r, né, que é o resto. Assim como todo número, né? Todo número pode ser decomposto por um quociente vezes um divisor mais um resto. Então, a mesma coisa é válida para os polinômios. Lembrando que, nesse caso, o grau do resto ele é maior do que o grau do divisor, ou o grau do resto é zero. Ou melhor dizendo, ou o resto é zero, né? Porque nas divisões podem acontecer do resto ser zero. Observe o seguinte, que o grau do polinômio Q é o grau de P menos o grau de D. Né? O grau do polinômio, que é o quociente, vai ser o grau do polinômio, que é o dividendo, menos o grau do polinômio, que é o divisor. Então, o maior grau possível para o R é o grau 1, né? Ou seja, melhor dizendo, o maior grau possível para o R de x é que o grau do divisor seja 1. Né? Quando o R de x, ou seja, o polinômio resto, é zero, então nós temos simplesmente que o polinômio vai ser o resultado do polinômio Q vezes o polinômio D. Né? Então, continuando aqui, ó. Então, só recapitulando. Então, o polinômio simplesmente o polinômio ele pode ser formado pela decomposição entre quociente, divisor mais resto, tá? Então, na divisão entre esses polinômios, nós vamos ter o seguinte, lembrando, polinômio, ele é uma decomposição, ele pode ser decomposto entre um polinômio quociente, que é o q de x, né, vezes o polinômio d de x, que é o divisor, mais o resto, né, que é um outro polinômio, que pode ser também um outro, pode ser e é, na verdade, um outro polinômio. Lembrando que o grau do polinômio q, né, o grau do quociente, ele vai ser o grau do polinômio p, que é o dividendo, menos o grau do polinômio d, que é o divisor. Né? E o maior grau possível para o polinômio r de x, vamos só recordar, que é o grau do polinômio d, ou seja, o grau do divisor, menos 1. Exemplo, o divisor tem grau 2, né? Então, o maior grau possível para o resto vai ser 2 menos 1, que é 1. Então, o grau do resto só pode ser no máximo 1. Nós vamos pegar o método da divisão, né, o método da chave, que seria o mais conhecido para divisões, e é basicamente o método que a gente utiliza para dividir números. Né? Porque vamos tratar basicamente o polinômio como um número.
nós temos esse polinômio P de x, que é igual a 8x ao cubo mais 4x ao quadrado mais 1. A gente vai dividir isso pelo polinômio D, que é igual a 4x ao quadrado mais 1. E aí nós vamos utilizar, para este caso, o nosso método da chave. Deixa eu só pegar aqui a lista de chamadas. Deixa eu só verificar aqui. Pronto, não ligue para a criança chorando. Pronto, deu certo aqui. Aí, continuando aqui, então, é só seguir o método, tá? Escrevemos o dividendo e divisor, seguindo a ordem decrescente das potências de x. Ou seja, vamos ter que escrever ele de uma forma bem organizadinha, como está aqui. 8x ao cubo, mais 4x ao quadrado, mais 0x, mais 1. Né? Dividido pelo polinômio lá, que é 4x ao quadrado, mais 0x, lembrando que ele não possui o grau 1, né? Mais 1. Então, dando continuidade aqui, na segunda parte, nós vamos ter o seguinte. A gente vai dividir o maior grau do polinômio, né, pelo maior grau do polinômio P, no caso, nosso polinômio, que é o dividendo, polinômio principal. Aí nós vamos dividir ele pelo maior grau do divisor, como nesse caso aqui. 8x ao cubo, a gente vai dividir por 4x ao quadrado. Na divisão, nesse caso, vai dar 2x. Por que dá 2x? Porque 2x vezes 4x ao quadrado dá 8x ao cubo. Né? Então, 2x seria esse resultado aqui, ó. 2x vezes 4x, né? 2x vezes 4x ao quadrado dá 8x ao cubo. Nosso objetivo é justamente se livrar sempre do polinômio de maior grau, do monômio ou do termo de maior grau. Na nossa terceira parte, a gente vai multiplicar o termo encontrado, né? Nesse caso, o 2x, pelo divisor e subtraímos do dividendo o resultado obtido. Ou simplesmente, como eu costumo dizer, a gente vai multiplicar tudo no divisor aqui, ó, por esse 2x, que foi o que a gente encontrou na divisão, e multiplica e inverte o sinal. Simples desse jeito. Por exemplo, 2x vezes 4x ao quadrado dá menos 8x ao cubo. Coloca aqui. 2x vezes 0x, aí dá menos 0x ao quadrado. Não, deixa aí, porque é só para cumprir tabela mesmo. 2x vezes 1 dá 2x, porém coloca aqui menos 2x, que é para facilitar a nossa vida. E aí a gente só faz subtrair, ó. 8x ao cubo menos 8x ao cubo, esse cara aqui desaparece e some. Aí me sobra o quê? Mais 4x ao quadrado, que ele desce para cá, e menos 2x, que fica aqui, aí mais 1. Agora o nosso objetivo é o quê? Eliminar o 4x ao quadrado, ou seja, o termo de maior grau, ou o monômio de maior grau. Então, nesse caso aqui, a gente vai fazer o quê? Então, dividimos o termo de maior grau do resto parcial pelo termo de maior grau do divisor, obtendo o próximo termo do quociente, ou seja, 1.
Então, bem aqui nós teríamos, né? Então, nós aqui teríamos o quê? Maior termo do quociente 1. Repetimos o processo até obter o novo resto parcial. Ok? Então, nesse caso aqui, nós teríamos que ter aqui, por exemplo, 1, 2, tá? Aí 2, ou melhor, nesse caso aqui, ou 1 nesse caso, né? Deixa eu só apagar essas fichas aqui. Né? Ou nesse caso, eu poderia colocar aqui simplesmente mais 1, né? Porque 1 vezes 4x ao quadrado dá mais 4x ao quadrado, né? Aí vezes 0x, 0x, e aí mais 1 menos 1. Então faltou um bichinho aqui, viu? Então ficaria 2x mais 1. Então a divisão termina quando o grau do resto é menor que o grau do resto do divisor. Como você percebe, ó, o resto aqui, ele tem grau 1. Já o divisor, ele tem grau 2. Então, nesse caso aqui, acabou a divisão. O quociente é isso aqui, ó, 2x mais 1. O resto é menos 2x e o divisor é esse mesmo. Então, a divisão termina neste caso. Então, o quociente é 2x mais 1, o resto é menos 2x. Ok? E aí vamos para exercício resolvido, né? É para ser rápido, vou só demonstrar aqui, mostrar e pronto. Determinar o quociente Q da divisão de P de x igual a x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 5x mais 6 por d de x igual a x mais 2 pelo método da chave. Pelo método da chave, a gente tem isso. Aí vamos tentar explicar tudo, né? Porque aqui já deu logo o negócio feito e talvez não dá para entender nada. Meu objetivo é sempre eliminar o primeiro, o de maior grau. Porque a gente já organizou, já colocou de maior grau primeiro, depois o de um grau um pouco menor, até chegar no termo independente. Então, nós temos aqui o seguinte. O nosso primeiro aqui vai ser x ao quadrado, porque x ao quadrado vezes x é x ao cubo. Aí eu multiplico. X ao quadrado vezes x ao cubo, porém aqui fica menos x ao cubo. Aí eu multiplico x ao quadrado vezes 2 e troco o sinal. Aí fica, então, menos x ao cubo menos 2x. O x ao cubo menos x ao cubo eu tiro. Aqui, 3x ao quadrado menos 2x ao quadrado fica só x ao quadrado. Ok? E eu abaixo esses outros aqui. Abaixa o 5x e abaixa o mais 6. Agora, meu objetivo está focado nesse polinômio aqui. X ao quadrado dividido por x. Resultado, x. X vezes x, x ao quadrado, né? Então fica menos x ao quadrado aqui embaixo. X vezes 2 dá 2x. Como o resultado é positivo, aqui dá negativo. Então eu tenho x ao quadrado menos x ao quadrado. 5x menos 2x, que dá 3x. E o mais 6, que ele desce também. Agora, meu objetivo é eliminar esse polinômio aqui, 3x. Então, 3x dividido por x dá x. Não, 3 vezes x, 3x. Aí, 3 vezes 2 dá 6, né? Só que nesse caso vou ter menos 3x e menos 6x. Subtraindo um pelo outro, dá 0. Então, nesse caso aqui, o quociente vai ser x ao quadrado mais x mais 3. Ok? Aí a nossa aula, então, era basicamente isso, que era para explicar a parte de divisão
de polinômios, né? Basicamente era isso, a divisão de polinômios. Atividade hoje, eu nem vou colocar atividade porque amanhã nós vamos ter a OBMAP, tá? Amanhã será a OBMAP e vai funcionar da seguinte maneira. Primeira aula, né? Vocês vão ter a primeira aula normalmente, e aí depois será a OBMAP, né? Será por meio de formulário que será colocado no grupo. E aí vocês terão, e aí vai ser as 4 aulas sendo de OBMAP. Provavelmente vai estar a prova lá no formulário, né? Ou então ele vai disponibilizar a prova para vocês, né, de forma online, em PDF, e vocês só vão preencher o gabarito dela lá pelo formulário do Google, né? Aí vamos saber no dia. Vamos saber amanhã. Aí, quanto a isso, já me adiantando, né? Desejar desde já umas boas férias aí para vocês, né? E para nós também. Desejar uma boa semana a todos, né? E até uma próxima aula, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser. Viu? Obrigado aí pela participação, pela presença de vocês. E até a nossa próxima aula aí, depois das férias, gente. Tchau, boas férias. Tá? Você também.